do sequestrador, aquele vagabundo, tal de Daniel Bittar. Lembra desse cretino aí? O homem que raptou, cara, e manteve um adolescente em cárcere por mais de 10 horas. Adolescente de 12 anos de idade. Nas redes sociais, ele compartilhava publicações de leitura, de política e campanha contra a pedofilia. Pode isso, cara? Crime que ele próprio cometeu, né, Tatuzinho? Crime que ele próprio cometeu e agora está preso. Como é que tá a situação dele, Tatu? É com você. Pois é, Fred, a situação do Daniel Bittar, 42 anos, analista de TI do Banco Regional de Brasília, o Banco de Brasília, o BRB, né? A situação dele complicou-se, viu? Ele foi preso em flagrante na semana passada, se lembra muito bem. Nós aqui do Balanço Geral demos essa notícia em primeira mão, acompanhamos passo a passo, caso a caso, inclusive ouvindo as coletivas, tanto lá em Goiás, na delegacia de Lusiânia, bem como também aqui no Distrito Federal, na 5ª DP e 2ª DP, que entraram em ação para acompanhar essa história de perto. Daniel Bittar, preso em flagrante no apartamento na 411 Norte, ele que estava mantendo a refém aí, né? A vítima, uma menina de apenas 12 anos, que inclusive os policiais encontraram ela algemada em cima de uma cama no apartamento do Daniel Bittar. E depois, em seguida, no dia seguinte, as polícias aqui do Distrito Federal, em conjunto com a Polícia Civil do Estado de Goiás e também a PM Goiana, chegaram até a prisão de Geisiele Souza, 23 anos. Ela que, segundo informações, mantinha uma relação aí com Daniel Bittar, cerca de 2 anos se relacionando com ele, ele seria uma espécie de sugar daddy, quando ele dava dinheiro, dava presentes para manter esses relacionamentos. Ela também foi presa por ser comparsa na história do sequestro, onde sequestrou a menina nas proximidades de um colégio no Jardim Gá, em Lusiânia, dopou essa menina e, em seguida, no meio de um mato, colocou a menina dentro de uma mala, onde a menina foi trazida aqui para o DF. Então, portanto, Fred, a situação é a seguinte: os dois foram presos semana passada, tanto o Daniel Bittar bem como a Geisiele Souza, de 23 anos, comparsa dele. A justiça entendeu de que eles oferecem risco e tanto para a ordem pública, por isso ficaram aí presos preventivamente. Vão responder por esse sequestro, presos aí preventivamente, aguardando julgamento. Agora, Fred, trazendo aí relatos, à medida que a gente vai falando do Daniel Bittar, principalmente, vão vindo notícias à tona dele, e principalmente vítimas passadas. Surgiu, por exemplo, Fred, até uma informação de que lá no passado, no começo dos anos 2000, ele se passando por um adolescente nas redes sociais, cometendo um crime de pedofilia, ele conversava com uma garota de 14 anos. Ele utilizava linguajares aí de adolescentes, se passando por um adolescente também, e ali cometendo um crime de pedofilia. Há relatos que agora vieram à tona, por conta principalmente que o caso veio parar na mídia. E o detalhe, Fred, o curioso dessa história do Daniel Bittar é que ele, preso por sequestro, por a questão de pedofilia, ele sempre escrevia nas redes sociais palavras de ordem como contra a pedofilia, lançava livros, por exemplo, para falar de mulheres, falando de questão de ser um defensor do combate à pedofilia e tantas outras questões relacionadas principalmente, Fred, à questão de crianças e adolescentes e também à questão de mulheres nas redes sociais. Então, portanto, essa é a realidade do Daniel Bittar, um homem que, inclusive, segundo informações, já foi retirado dos quadros de funcionários do Banco de Brasília, do BRB, onde ganhava um salário aí, segundo informações, Fred, R$16 mil, quase R$17 mil, ele que era funcionário analista de TI do BRB. Então, portanto, Fred, essa é a situação. Tanto o Daniel, bem como a Geisiele Souza, comparsa dele, estão presos preventivamente nessa história, nesse crime que chocou a todos na semana passada aqui no Distrito Federal e também no estado de Goiás. Fred. Cara, e olha só, a polícia tá fazendo, inclusive, um trabalho grande de investigação em computador dele e no celular dele, porque esse cara pode fazer parte de uma rede de pedofilia. Eu falei junto com o Tatu isso aqui no primeiro dia. Quando chegou a conversa desse cara, que esse cara tinha sequestrado a menina, que esse cara tinha levado a menina para casa, que esse cara tinha algemado a menina, mas que principalmente ele tinha filmado a menina. Falei, cara,
esse cara deve ter alguma treta com pedofilia na internet. Veio junto com todas essas informações a função dele de TI, que é da área de tecnologia da informação, que mexe aí, gente, com literalmente tecnologia, informática, internet. Será que isso aí não é parte de uma engrenagem que a polícia tá para desmontar? Isso foi uma publicação nas redes sociais dele, esse pilantra desse cretino. Esse pilantra escrevendo que pedofilia é crime, sendo que ele sequestrou e praticou atos libidinosos com a menina. Ele fez a menina pegar em suas partes íntimas e filmou tudo. Outra coisa que vem acontecendo nas redes sociais, Tatuzinha, é mais desse cretino aqui, cuidando de crianças no coletivo, sabe? Fazendo parte aí de um projeto que cuida de criança. Olha a cabeça de um marginal desse. Então o crime que ele cometeu pode ser bem pior.